Quando a chamada de Deus não faz a diferença, os filhos de Eli. Esse é o título da lição 3 da escola dominical para a classe de jovens. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial, que começa já parabenizando a todos os professores. Afinal de contas, esta é a semana do professor. Hoje, dia 15 de outubro, quando estou gravando esta aula para vocês, é o dia do professor. Parabéns para todos vocês que têm feito da sua profissão uma missão de vida no ensino secular e para todos aqueles que no reino de Deus também têm achado o seu lugar no Ministério do Ensino como professores da escola dominical. Os líderes também de departamentos são professores também. Fica aqui a nossa singela homenagem para todos vocês. Parabéns, professor. Parabéns, professora. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Na aula de hoje nós vamos então falar sobre os filhos de Eli, quando a chamada de Deus não faz a diferença. Não está inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, faça isso. 90% dos vídeos são assistidos no smartphone e compartilhe o link da nossa aula com todos os seus alunos, com todos os professores. Espalhe o link desse canal no WhatsApp. Aqui é o canal da bênção, aqui é o canal da palavra. Nós somos quase 20 mil pessoas que semanalmente são alcançadas pela palavra de Deus. Faça parte disso você também. Siga o meu perfil no Instagram, @Denis Pereira Oficial. Vem comigo, aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Você conhece melhor minha vida, meu ministério, a minha família. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus para jovens e adolescentes. E aqui tem todas as minhas redes sociais, meu número de WhatsApp, número novo, anote aí, 19 99 444 2831. Anote aí, fale conosco. Temos grupos para professores no WhatsApp. Os links estão todos aqui, inclusive para você baixar material de apoio em PDF para abrir no smartphone, para ajudar na preparação de sua aula. Estamos aqui para ajudar você. Fale conosco, será um prazer atender os irmãos. E não esqueça de comentar a aula. Escreve aí nos comentários de que lugar do Brasil ou do exterior você assiste a nossa aula. Vem comigo, o texto do dia está em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 30. Lembrando que aqui no canal nós também temos aulas para as classes de juvenis e de adolescentes. Na sua igreja provavelmente tem estas classes também. Envia o nosso link para os outros professores também. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Nós vamos analisar isso na nossa lição de hoje. Os objetivos refletir a respeito da chamada sacerdotal que foi esquecida pelos filhos de Eli, mostrar o desprezo que os filhos de Eli tinham pelas coisas de Deus e conhecer a respeito das consequências de se desprezar a Deus. Assista a aula até o final. No final tem uma pergunta, um desafio aqui para os professores, para os alunos. Então fique conosco até o final. Muito bem, a forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito a nosso respeito. Não é? Muitas pessoas têm experiências com Deus, um encontro com Deus apenas na fase adulta. Outras, desde cedo, desde que nascem, estão em um ambiente onde deveriam ter algum tipo de experiências com Deus. No entanto, por mais que pareça que é mais fácil, né? Uma vez que a pessoa já nasceu ali, os pais são crentes e tal, parece que é mais fácil, mas ao exemplo de Ofni e Finéias, muitos acabam desprezando esta oportunidade. Quantas pessoas fariam qualquer coisa literalmente para estarem no lugar de Ofni e Finéias, como escolhidos de Deus para uma missão especial? Mas nem todos os escolhidos por Deus honram esta escolha, enxergam a escolha divina como algo honroso, algo importante, algo exclusivo.
não é? Nem todo mundo enxerga desta forma. O difícil não é ser escolhido. Já pegou lápis, papel, caneta aí? O difícil não é ser escolhido, mas honrar a escolha. Desprezar a escolha de Deus é desprezar quem fez a escolha, neste caso, o próprio Deus. E aí, mais uma frase aqui para você anotar, para você escrever. O que faz a diferença não é a chamada em si, mas o comportamento daqueles que são chamados em relação à escolha. A maneira como respondemos e nos comportamos em relação à escolha é isso que vai fazer a diferença. Pensa nisso. Honrar a escolha é honrar quem nos escolheu. E vale lembrar que honrar é um princípio. Deus trabalha com princípios e honra é um princípio, tá? Bom, 1 Samuel 2,30 que nós lemos aí. Eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados como desprezo. Traduzindo, quem planta honra, colhe honra. Quem planta desprezo, colhe desprezo. É literalmente a lei da semeadura. Muito bem, o tópico 1 aqui da nossa lição. A chamada sacerdotal esquecida. Eu pontuo algumas coisas aqui para poder fazer alguns comentários. O interessante é que não é a aula ficar longa, mas ser objetivo e aquilo que nós falarmos aqui servir de ajuda para você. E se serve de ajuda para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, comentar o vídeo também, isso é muito importante, e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. A família de Eli está dentro de um contexto dos juízes da época, o contexto de toda a história aqui, e a família de Eli está dentro do contexto sacerdotal. Estes moços, Ofni-Finéias, eles cresceram e foram criados dentro do ambiente do culto, onde era realizado a adoração ao Senhor, a prestação de culto a Deus. Eles conheciam todos os rituais, eles sabiam como deveriam ser feitas as ofertas ao Senhor, mas, embora eles soubessem das leis e como deveriam se comportar, esse conhecimento não fez que eles temessem ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como vemos, tal conhecimento se perde na história quando é colocado à disposição de quem não dá valor ao que Deus tem como valioso. Cuidado para não desvalorizar o que Deus valoriza, meu Deus. Anota mais essa aí. Mais do que todo esse conhecimento, o Senhor esperava deles um relacionamento. Não basta nascer em uma família que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha a sua experiência de fé com o Senhor. Fica até o final. No final eu tenho uma pergunta aí que eu quero que você nos ajude a respondê-la, tá certo? Então assista aí o vídeo até o final. Tem um desafio para vocês aqui no final. Cada geração, então, tem que ter a sua experiência de fé com o Todo-Poderoso. Eles têm que ter a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo e ter os seus pecados perdoados, as suas vidas mudadas. Ou seja, não basta dizer que eu nasci na igreja, apesar que ninguém nasce na igreja, nasce, né, na maternidade. Muito bem. Aí ele vai apresentar aqui os sacerdotes do Senhor em Siló, e tem aqui algumas coisas que eu pontuei. Lá em Siló era um lugar muito importante, não é? Os estudiosos até acreditam que eles consideram Siló como a primeira capital de Israel, dada a sua importância aí, desde que as tribos saíram, desde que eles entraram na Terra Prometida. Em Siló, Ana orou ao Senhor pedindo um filho, e lá ele a ouviu. Também em Siló, os filhos de Eli davam mau testemunho. Não é? Lá em Siló, a arca foi capturada pelos filisteus. E lá em Siló, Deus despertou Samuel para um chamado profético. Então, é um lugar de muitos acontecimentos importantes. A palavra nos diz também que aqueles moços eram chamados, Deus os chama de filhos de Belial, que traz a ideia de algo inútil, sem valor. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Seu testemunho público era vergonhoso e não representava o Deus que os havia escolhido. Preste atenção.
Eles nasceram ali naquele ambiente, eles foram criados naquele ambiente. Isso fala de proximidade. Agora, proximidade só produz intimidade quando a intenção, a motivação da aproximação é construir relacionamento. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Interessante isso. Você só busca o que já é seu ou está ao seu alcance. Por exemplo, se você não tem condições, vamos supor, se você não tem condições de comprar um carro, você até vai à loja, mas para ver quanto custa, para ver o carro. E se o vendedor te perguntar, pois não, o senhor deseja alguma coisa, o que você diz se você não tem dinheiro e nem condições? O que você diz? Estou só olhando, vim dar uma olhada. Mas se você tem o dinheiro e o vendedor pergunta, pois não posso ajudá-lo, o que você vai dizer? Eu vim buscar o carro. Por quê? Porque eu tenho condições de comprar esse carro. Então, você só busca aquilo que já é seu ou está ao seu alcance. Deus está dizendo, buscar-me-eis, ou seja, eu estou ao vosso alcance. O convite de Deus para ser buscado é um convite para relacionamento que gera intimidade. Se a aproximação não tem por nossa parte essa intenção, esse objetivo, podemos andar com Deus e conhecer todos os detalhes do culto e da adoração, sem, no entanto, conhecer a Ele, nos tornarmos íntimos dele. A aproximação de Deus só vai gerar intimidade se o nosso interesse prioritário for conhecer a Ele, andar com Ele, se identificar com Ele. Marcos 8:34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse tomar a cruz significa identificar-se corretamente comigo, com o Cristo da cruz e com a cruz de Cristo. Se o interesse não for se identificar, se relacionar pessoalmente, no final nós corremos o risco de ouvir o que ele disse em Mateus 7:21-23. Olha só, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fazemos muitas maravilhas? O que é isso? Isso são pessoas que estão acostumadas a fazer coisas para Deus, estão envolvidas com a obra de Deus, mas não se relacionam com Deus. E no final, ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso também nos leva a nos preocuparmos. Por quê? Porque as pessoas podem se encantar com a nossa performance no altar, não é? Com a nossa forma de cantar, com a nossa forma de pregar. Mas quem aprova ou reprova é o dono do altar. Essa história de Ofni e Finéias deixa bem claro para todos nós que o compromisso daqueles que estão no altar é com o dono do altar, é com aquele que os chamou. Aleluia. Tópico 2. O desprezo para com as coisas de Deus, desrespeito com a oferta. Um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, não é? E é interessante isso porque é bom termos ideia de que ao fazer isso estamos entregando para Deus. É para Deus que estamos entregando. Então, quem entrega a oferta precisa ter consciência de que está ofertando ao Senhor, está dizimando ao Senhor, e quem recebe a oferta precisa ter consciência também que está ali para administrar uma oferta que foi entregue ali, mas que é oferta ao Senhor, não é? Então, se é verdade que temos que ter cuidado no ofertar, é preciso também ter consciência e responsabilidade no administrar, porque essa oferta é ao Senhor. Eles, portanto, desprezavam a oferta
não é? Um momento sagrado do culto, aquilo que Deus valoriza. Por quê? Porque quando ofertamos ao Senhor, nós estamos nos entregando a Deus. É isso mesmo. Quem não oferta, quem não dizima, está dizendo que não crê no Senhor e está dizendo que se entrega a Deus pela metade, de forma incompleta. Quem se entrega completamente, entrega tudo, inclusive oferta, inclusive dinheiro, inclusive paga votos, inclusive o dízimo, não é? Então é um momento importante, tem uma simbologia muito importante, mas aqueles homens que deveriam tratar esse momento com a importância que requer, eles desprezavam. Aos olhos de todas as pessoas viam eles desprezar, eles eram violentos, inclusive, com aqueles que reclamavam, com aqueles que diziam, escuta, deixa queimar a gordura primeiro, depois você tira, até porque eles tinham parte ali, eles tinham direito naquela oferta, eles não precisavam de forma alguma fazer aquilo que eles faziam, não é? Mas eles não escutavam quando as pessoas diziam, eles agiam com truculência. Eles também eram imorais, eles desrespeitavam a santidade de Deus no ofício sacerdotal, usufruindo de favores sexuais das mulheres que iam à tenda da congregação. Eles desrespeitavam o culto, o local do culto, o local sagrado, e se aproveitavam sexualmente do ambiente em que estavam. E isso aos olhos de todo o Israel, de maneira que eles se tornaram um mau exemplo para aquelas pessoas. Não tome para si o que é exclusivamente de Deus. O escolhido por Deus não tem o direito de se apossar daquilo que é oferecido ao Senhor. Achar que por estar em posição de autoridade tem o direito de fazer o que se quer é o pior comportamento que podemos ter e o mais perigoso possível. Tem gente que diz, Deus não envergonha ninguém. Bom, essa história está aqui para deixar bem claro. Deus trata com dureza quem ele escolhe para funções honradas específicas, porque a evidência promovida pela escolha torna ainda mais evidente e visível o nosso comportamento. As pessoas passam a se espelhar e a seguir como um padrão quem possui posição de destaque. Então, muita gente quer estar no altar, muita gente quer estar em posição de destaque, mas isso significa que é preciso ter um cuidado ainda mais com o comportamento, porque quanto mais em evidência se fica, mais se é copiado, mais se é imitado. E por isso eu sempre digo para os jovens que estão no altar cantando, pregando, não queira viver uma vida comum se você entende que há um destaque em você. Lembre-se, o escolhido é um representante de quem o escolheu. Então, enquanto você é um jovem que está sentado lá, que está quietinho lá, só está lá cantando, lá embaixo na nave da igreja, você já tem que ter todo um comprometimento com Deus, isso não muda. Mas o que acontece é que quando você vem para o altar, todos os olhos estão em você. Então o seu cuidado precisa ser maior. O seu cuidado, ele precisa ser maior. Ele tem que ser o mesmo cuidado que tem que ser para agradar a Deus em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer posição. Mas agora a sua preocupação com a imagem, com o tipo de representação que você passa para as pessoas, precisa ser pensado, você precisa ter essa mentalidade. Um dos nossos maiores erros é querer fazer algo para Deus de acordo com os nossos padrões. Achar que Deus aceitará tudo do jeito que quisermos lhe oferecer. Quantas vezes estamos fazendo o melhor para nós e não o melhor para Deus? Então, havia ali um padrão, não é? Como deve ser feita a oferta. Então, não funciona assim. Não é o nosso melhor, não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. É Deus que determina como nós devemos servi-lo. E é triste dizer que tem muita gente fazendo muita coisa que aos olhos humanos é extraordinário, mas que não agrada a Deus. É o melhor. Muitas vezes gasta-se fortunas, grandíssimas programações que abalam as pessoas, que deixam as pessoas emocionadas, mas nem sempre estas grandes programações, estes grandes eventos estão de acordo com o padrão estabelecido por Deus, o que, aliás, é uma grande inutilidade. É uma grande incoerência. Você vai prestar um culto a Deus, que é uma homenagem a Deus, e ao invés de se preocupar em como agradá-lo, preocupa-se em agradar as pessoas. Isso é, no mínimo, uma grande incoerência. E é um grande erro e é um grande perigo. Fazer tudo em nome de Deus, no culto a Deus, para agradar pessoas
e desagradá-lo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abra os olhos antes que seja tarde demais. Por quê? Porque existem consequências, aqui no tópico 3, de se desprezar a Deus. Existem consequências. Estes meninos perderam a vida. Eu costumo dizer que aqui em 1 Samuel tem um dos textos mais chocantes da Bíblia, porque, se não me falha a memória, em nenhum outro lugar aparece aqui de uma maneira assim tão forte. Deus fala algo tão duro como ele fala aqui em 1 Samuel. É algo muito forte o que ele diz aqui. E o Senhor os queria matar. Você não vai achar isso em nenhum outro lugar. Você não vai achar, já vou encontrar aqui essa referência, mas você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia, se não me falha a memória, Deus falando, o texto sagrado falando isso a respeito de alguma outra pessoa. 1 Samuel capítulo 2, aqui, 1 Samuel capítulo 2 e versículo 12. Olha só, entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Eles não estavam nem aí com Deus. Eles tratavam a oferta ao Senhor de maneira completamente desonrosa, não é? De maneira completamente desonrosa. Apesar destes conselhos e advertências, 1 Samuel 2,25, eles não deram atenção a seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Meu Deus, destruí-los. Então é preciso ter muito cuidado. Por quê? Quem usa a posição de honra para desonrar a Deus será desonrado por ele. Podemos ficar tranquilos. O próprio Deus se encarrega de expor e envergonhar quem ousa envergonhar o seu nome. Deus se encarrega pessoalmente de limpar o seu nome. Eu costumo dizer que o nome de Deus não vai para o SPC. O score do nome de Deus é sempre 100%. Nunca está baixo, nunca. Deus mesmo se encarrega de limpar o seu nome. Hoje, com as redes sociais, muitos escândalos de pessoas que estão em evidência são publicados e muitas coisas aparecem e muitas pessoas acabam promovendo esses escândalos com a sua indignação, já querendo condenar. Não precisa. Quem defende a sua honra é o próprio Deus. Deus não precisa de ninguém defendendo a honra dele. Não, não. Defender a honra de Deus, Deus não precisa. É Ele. Até porque quem somos nós? Como limpar o nome de alguém que é santo sendo nós pecadores? Meu Deus do céu. Então, é Deus que limpa o nome dele. É Deus que limpa o nome dele. Então, não adianta. Pode fazer o que quiser. Uma hora a casa cai, meu irmão. Devemos receber a escolha de Deus com alegria e viver com temor e analisar cada detalhe da nossa vida se nós estamos honrando Ele ou não. Então, duas coisas ficam muito claras aqui. A colheita é obrigatória. Isso é a primeira coisa. A colheita é obrigatória. Nós vivemos um tempo que as pessoas, faz o que você quiser, vive o que você quiser, o importante é ser feliz, não é? E esses jargões, esses ditados, essas conversas, muitas vezes vão para o altar, vão para pregações, não é? Seja você mesmo, e não sei o quê, e tal, aquela coisa toda, entendeu? São coisas interessantes, mas fora do altar. No altar isso não tem nada a ver. A nossa vida deve agradar a Deus. A grande missão como cristãos é nos tornarmos todos os dias mais e mais parecidos com Cristo. Ser eu mesmo? Eu sou pecador, então você, eu mesmo. Não aceitei Jesus para ser eu mesmo. Eu aceitei Jesus para me tornar cada dia mais semelhante a Ele, porque esse é o processo da nossa vida, o processo de santificação. Mas olha que o sábio diz, eu quero fazer o que eu quero. Olha o que o sábio diz em Eclesiastes 11, 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua juventude. Anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Ou seja, faça o que você quiser. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Afasta, aí ele dá o conselho. Tipo assim, faz o que você quiser agora.
Afasta a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Traduzindo, passam muito rapidamente, certo? E Gálatas 6,7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, a primeira lição aqui é essa. Deus não se deixa escarnecer. Deus, a colheita é obrigatória. Então, honra, quem plantar honra, colhe honra. Isso é certeza. Plantou honra, colheu honra. Plantou desprezo, colhe desprezo. Acabou. É lei da semeadura. É assim que funciona. Por quê? Porque honra é princípio. Quem planta honra, colhe honra. É por isso que tem pessoas que nem crentes são e têm uma vida abençoada, que não tem nada a ver com salvação, mas tem uma vida, dentro do possível, abençoada, uma vida próspera, vive bem, porque cumprem princípios de honra. Honra a autoridade, honra o pai e mãe. Princípio. Isso é princípio. Princípio da honra. A segunda lição é que Deus não deixa nenhuma geração abandonada. A geração que Samuel nasce é uma geração muito volátil espiritualmente. Eu quis falar uma palavra difícil aqui, sabe? Muito de gangorra, é a época dos juízes. Então, quando não tem juiz, eles se entregam à idolatria, ao paganismo. Aí vem o juiz que liberta eles e tal. Aí eles ficam ali, o juiz morre depois mais 20 anos, 10 anos, 15 anos, 7 anos. Então, é uma gangorra espiritual. É uma geração que tem poucas experiências com Deus. Samuel nasce e ele é entregue ao Senhor e ele vai para um ambiente onde Ofni e Finéias estão desprezando ao Senhor, estão dando mau exemplo, mas Samuel é guardado pelo Senhor no meio de toda essa imoralidade. Sabe por quê? Deus não deixa nenhuma geração abandonada. Não olhe para esta geração. Infelizmente, muitos líderes, muitos professores olham para essa geração e aí olham para quando eram adolescentes e falam assim, tá perdido. É muito triste quando a gente escuta a pessoa falar assim, essa turma de hoje não quer nada com Bíblia, não quer nada com oração, não, pelo amor de Deus. Para toda geração de Ofni e Finéias, Deus tem um Samuel. Pode ter certeza, e nós devemos ser estes que acreditam que estamos liderando uma geração de Samuel, não de Ofni e Finéias, mas no meio dessa geração de Ofni e Finéias, de muitos que realmente estão na igreja e que não valorizam e que não honram a Deus, mas lá também tem aqueles que honram, e é estes que Deus nos chamou para liderar, é a estes que Deus nos chamou para ensinar, é a estes. É por isso que eu quero terminar esta aula com um desafio, que é uma pergunta que eu quero que você responda para mim aqui nos comentários, no meu WhatsApp 1999-444-2831, tá certo? E eu quero que você não apenas responda essa pergunta aqui, mas também que responda ela em sala de aula e que pense comigo sobre isso. A maior missão da liderança atual. Veja, esses meninos foram criados no templo, na adoração, mesmo assim se perderam. Pois bem, o maior desafio da liderança atual, conduzir, direcionar nossa geração de adolescentes e jovens a terem uma experiência real e pessoal com Deus. Sabe por que eu sirvo a Jesus desde a minha infância e passei a adolescência e juventude, estou envelhecendo na casa do Senhor? Porque eu tive experiências com Deus, eu tenho testemunho de experiência pessoal com Deus. O que nos segura na casa do Senhor é a sua palavra, é o ambiente da igreja, a comunhão com os irmãos, mas é também e muito a nossa experiência com Deus, o nosso encontro com Deus, a nossa vida com Deus, o testemunho pessoal com Deus. Então a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês, responde aí, como fazer isso? Como direcionar? Como guiar esta geração? Então, não adianta olhar esta geração e ver algumas situações e falar, meu Deus do céu, esses meninos, tá bom, beleza, é difícil, é imoral, tá bom. Mas vamos lá, vamos pensar em soluções. Professores, líderes pensam em soluções. E a pergunta é, como direcionar esta geração? Como guiar esta geração para que eles tenham suas próprias experiências com Deus, como nós tivemos?
Amém? Esse é o desafio para você. Responde aí nos comentários e aproveite essa aula para falar sobre as suas experiências com Deus, com eles também. Um grande abraço, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e até a próxima aula. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua semana, seus alunos, seus negócios, seu ministério. Feliz dia do professor. Deus abençoe.